versículo 47, então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas tomarão a própria nação. Vocês percebem que por que os líderes judeus faziam oposição a Jesus? Porque eles cuidavam mais dos seus próprios interesses do que do interesse de Deus. Se eles realmente se preocupassem com o interesse de Deus, quando Jesus, fazendo esses sinais, eles deveriam buscar saber se realmente esse Jesus que disse que era o enviado de Deus, se ele era de fato o Messias, de fato o Cristo. Porque se fosse de fato o Cristo, irmão, Cristo ia salvar a nação toda. Vocês acreditam nisso? Se ele tivesse aceito, irmão, iria salvar a nação. Mas não, eles estavam preocupados com a sua posição política. Estavam preocupados em não perder o seu lugar de liderança, o seu lugar de privilégio, o seu poder. Porque eles estavam debaixo do Império Romano, e o Império Romano permitiu que esses líderes dos judeus, governassem sobre os judeus, enquanto fosse do interesse dos romanos. Enquanto vocês conseguirem manter a ordem entre os judeus, nós vamos manter vocês governando sobre os judeus, mas o dia que vocês não conseguirem manter o governo sobre os judeus, nós vamos tirar vocês e nós vamos governar nós. Então essa era a preocupação dos principais sacerdotes e fariseus. Irmãos, infelizmente, durante toda a história da igreja, também há esses que buscam mais o seu próprio interesse, manter seus privilégios, manter a sua estrutura de poder. Irmãos, isso pode ser tanto no governo da Judeia, assim como no governo sobre o povo de Deus numa igreja. Se acostumou a ter uma estrutura de poder, a igreja ouve a ele tem um lugar de honra, respeitado por todos, e esse lugar, irmãos, esses acabam fazendo, trabalhando por seu próprio interesse, não por interesse do Senhor. Por isso nós precisamos ter um coração muito limpo, muito puro. Irmãos, estamos aqui não buscando o nosso próprio privilégio, não estamos aqui buscando nossa própria glória, glória dos homens. Não estamos aqui buscando fama, popularidade ou nossa estrutura de poder. Que o Senhor possa governar sobre a sua igreja. O Senhor faça a sua vontade na sua igreja. É isso que nós queremos, irmãos, fazer a vontade de Deus. E eles então convocaram o sinédrio. Vocês sabem que o sinédrio é convocado pela liderança dos sacerdotes e também a liderança dos fariseus. Então eles convocaram o sinédrio, e o sinédrio foi convocado para quê? Para discutir o que fazer com Jesus. Eles não sabiam mais o que fazer com Jesus, porque o povo todo estava crendo nele, e eles estavam com medo de perder o poder, e porque Jesus estava operando muitos sinais, e esse último sinal, ressuscitando a Lázaro, foi demais. Foi demais. Quem consegue ressuscitar alguém com 4 dias sepultado? Então, irmãos, se continua assim, todos vão crer nele. Eles estavam preocupados, e eles vão perder, os romanos vão vir, vão tomar o governo deles, e vai tomar toda a nação. Então, irmão, ficou patente, evidente, a preocupação política deles, com medo de perder o poder deles, Então não havia nenhuma preocupação em avaliar se esse Jesus que estava operando muitos sinais era de fato o Messias.
o enviado de Deus. Irmãos, isso é a coisa mais importante para a nação judia, é ou não é? Eles aguardam a vinda do Messias, só que o Messias veio, eles rejeitaram. E aí veio o Caifás, versículo 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Irmãos, que maravilha! Deus realmente é onipresente, onipotente, né? Onisciente. Ele consegue fazer as coisas. Esse sumo sacerdote, ainda que não sabia exatamente por que profetizou isso, mas essa profecia veio de Deus. Porque, irmãos, Jesus precisava realmente morrer pelo povo, para redimir o povo. E em ressurreição, ele pôde entrar nos discípulos como o Espírito. Assim está em João capítulo 14, né? Versículo 17. Versículo 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E quem é esse outro Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas ele disse para os seus discípulos: vós o conheceis. Ué, como o discípulo conhece o outro Consolador? Conhece o Espírito da verdade. Aqui diz: vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Quem habitava com os discípulos? Jesus. E quem iria entrar nos discípulos depois da sua morte e ressurreição? Ele mesmo, só que em forma do Espírito, como Espírito da verdade, certo? Então, irmãos, e também em João 20, 22, depois que Jesus ressuscitou, ele foi visitar os discípulos, tá? Onde estavam os discípulos, estavam no recinto com todas as portas trancadas, por medo dos judeus. E Jesus entrou no meio deles. Ele não precisou atravessar a porta, nem atravessar a parede. Ele simplesmente estava com o corpo de ressurreição, não era matéria. Ele apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Irmãos, o corpo de ressurreição é misterioso também. De um lado não é matéria, mas por outro lado você pode tocar. Veja as minhas mãos, né? E o meu lado. Aí alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Aí no versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles, assim, ó, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ele se tornou o próprio Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Foi soprado para dentro dos discípulos. Irmãos, por isso que convém que ele morra, para que pudesse, na ressurreição, ele se tornar o Espírito capaz de entrar em nós. Irmãos, hoje Cristo está em nós. Cristo está em nós ou não está em nós? Quem não crê, eu vou mostrar aqui com Romanos 8 para vocês. Cristo está em você ou não?
Sabe por quê? Muitos anos atrás, eu perguntei para um mestre da Bíblia, muito famoso aqui no Brasil. E ele acreditava que Cristo hoje está no céu, com o Pai, e quem está aqui é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem entrou em nós. E quem é o Espírito Santo para ele? Ele era o representante de Deus que está em nós. Então eu fiz uma pergunta simples para ele. Falei: você acredita que Cristo está em você? Não só representante, Cristo está em você? Ele falou: não, Cristo está em mim, mas na verdade o Espírito Santo como representante de Deus está em mim. Aí eu mostrei esse versículo para ele, né? Aqui, ó, versículo 9, Romanos 8: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quem habita em vocês? O Espírito de Deus, tá? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você tem o Espírito de Deus, mas também tem o Espírito de Cristo. Como é isso? Me explica. Você tem Espírito de Deus ou Espírito de Cristo? Quem sabe dizer? Você tem um Deus triuno em você. Você tem um Espírito. Você tem que crer do jeito que é escrito aqui. O Espírito de Deus habita em você ou não? O Espírito de Cristo está em você ou não? É só acreditar. É ou não é? Aí o versículo 10: se porém Cristo está em vós. Ué, quem está em vocês? Cristo. Cristo está ou não está em vocês? Não é somente representante de Deus que está em você. O próprio Cristo está em você, tá? O corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ele vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O mesmo Espírito que exerceu a sua suprema grandeza do seu poder, ressuscitando a Jesus dentre os mortos, esse Espírito habita em você. Não falta poder em você, é só acioná-lo. Como você vai acioná-lo? Só que para acioná-lo, você precisa da palavra profética. Jesus precisa falar. Se Jesus não fala, Lázaro vem para fora, não acontece nada. Mas graças a Deus, esses anos todos, irmãos, Jesus tem falado conosco. E a palavra profética vem. Como é que você aciona o poder da palavra? Crendo, acionando o Espírito que está dentro de você. Crendo na palavra, esse Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vai operar com grande poder em você. Crê ou não crê?